Eu sou a doutora Vanessa, formada em 2023 pela Universidade do Brasil, da cidade de Fernandópolis. Hoje eu vou discursar sobre infarto agudo do miocárdio, uma revisão em relação ao perfil de internações no Brasil entre os anos de 2020 e 2022. Os autores envolvidos neste trabalho são, além de mim, Fernando Lucas Almeida Bononi, João Carlos Bizinoto Leal de Lima, Raíssa Silva Frota, Gustavo Henrique da Silva, Amanda Oliva Spaziani, que é a orientadora. Podemos dizer que as doenças cardiovasculares possuem grande relevância nas taxas de mortalidade e aumento no número de internações. Constitui uma das principais causas de óbito, tanto no Brasil quanto no mundo. O infarto agudo do miocárdio é uma doença caracterizada pela necrose tecidual, causada por uma isquemia em seus cardiomiócitos. A depender da extensão da lesão, pode provocar, ou seja, levar à disfunção importante do coração, possivelmente podendo ser até fatal. É considerado uma doença preocupante do ponto de vista de saúde pública, não apenas pela sua letalidade, mas também pela grande prevalência de fatores de riscos da população brasileira. Aqui há uma figura ilustrativa da formação da placa de colesterol que está instável e o surgimento do trombo, gerando obstrução do vaso e, consequentemente, a isquemia. Na primeira figura, temos uma artéria saudável, sem placa de colesterol. Na segunda figura, já temos uma pequena placa de colesterol com pouca repercussão no fluxo sanguíneo. Porém, na terceira, já é uma grande placa de colesterol estável, causando obstrução parcial do fluxo sanguíneo. Entretanto, na quarta, há uma placa instável de colesterol, causando trombose de artéria e obstruindo o fluxo sanguíneo. Houve uma ruptura da placa do colesterol e a formação do coágulo. O objetivo deste trabalho é avaliar o perfil epidemiológico por infarto agudo do miocárdio no Brasil entre os anos de 2020 e 2022. Metodologia. Foi realizado coleta de dados disponíveis nos sistemas de informação hospitalares do SUS, do Ministério da Saúde e do domínio público no DataSUS, entre os dias 1º de junho a 10 de agosto de 2023. É um estudo retrospectivo longitudinal de caráter quantitativo de delineamento descritivo. Dados estes foram agrupados por faixa etária e escolaridade no período de 2020 e 2022. A interferência dos dados estatísticos fora realizada pelos softwares 5.3, utilizado o teste T-pareado para comparação dos grupos e a apresentação dos dados pela estatística descritiva, medidas de tendência central e de dispersão. Podemos analisar nos resultados que no período decorrido entre os anos de 2020 e 2022, ocorreram 434.218 casos de infarto agudo do miocárdio.
no Brasil. O maior número de casos se concentrou na região sudeste do país, correspondendo a 48,83% do total, assumindo em média cerca de 297.387.557,22 dos custos com atendimentos por ano. Considerando o número de óbitos, a região sudeste assume 48,16% dos óbitos, com taxa de mortalidade de 12,28%. Sobretudo, o número de internações em relação à distribuição dos anos no período, cerca de 162.958, ou seja, 37,53% dos casos ocorreram no ano de 2022, contrapondo o ano de 2020, com 30,04%. Quanto à classificação de atendimento, cerca de 90,49% foram em caráter de urgência e somente 9,51% eletivo. Em relação ao sexo, cerca de 63,74% dos casos ocorreram predominantemente entre pessoas do sexo masculino e 36,26% no sexo feminino. Considerando a idade, idosos de 60 e 69 anos são proporcionalmente mais acometidos, com cerca de 31,11% dos casos. Em relação à cor-raça, 39,64% dos casos são autodeclarados brancos e 34,97% autodeclarados pardos. Aqui é uma outra figura ilustrativa, onde há a formação de placa de colesterol e o surgimento do trombo, gerando assim a obstrução do vaso e, consequentemente, a isquemia da região, gerando bloqueio do sangue, do fluxo sanguíneo. Podemos concluir, portanto, que os casos de infarto do miocárdio concentram-se na região sudeste, que assume maior proporcionalidade de óbitos e custos com os atendimentos, estando atrelada à maior taxa de mortalidade identificada dentre as regiões, com predomínio dos casos entre os homens de 60 e 69 anos, autodeclarados brancos e pardos, sendo mais prevalentes o tipo de atendimento em caráter de urgência. Aqui apresenta-se algumas referências bibliográficas que foram usadas. Muito obrigada.